Pare, não role a tela. O som que você vai ouvir nos próximos dias não é o carteiro comum. É o som de uma promessa chegando no endereço errado por tempo demais. E que finalmente encontrou o seu nome no registro celestial. Existe uma surpresa, uma encomenda física que está a caminho da sua casa. E o inimigo sabe que se ela for entregue, tudo muda. Fique comigo, porque eu vou te ensinar a ouvir os passos do mensageiro e a destravar a sua porta por dentro. Essa sensação de peso no seu peito, esse suspiro que te escapa sem permissão quando você olha para as coisas que ainda não aconteceram, não é cansaço comum. É a exaustão de quem vive em um estado de quase. É o seu espírito sentindo a pressão de uma batalha invisível que está sendo travada na soleira da sua casa, no umbral entre a promessa e a manifestação. Seu corpo sente a fadiga de uma guerra que a sua mente ainda não nomeou. No seu trabalho, nas suas finanças, nos seus planos, você sente o cheiro da vitória. Você toca a beirada da porta que se abre. Mas no último segundo algo acontece. Um negócio que parecia certo se desfaz, uma oportunidade some, uma resposta que estava vindo é adiada. Esse padrão de ver a bênção chegar até a porta, mas nunca entrar, não é azar. É uma tática de um inimigo específico, o ladrão de umbrais, que se especializou em roubar entregas na soleira. E isso desceu para dentro do seu lar. A atmosfera da sua casa às vezes fica pesada, carregada com a poeira de promessas que ainda não se cumpriram. A paz parece estar sempre por um fio, e a alegria é constantemente adiada para quando as coisas melhorarem. O inimigo quer que a sua casa seja um lugar de espera frustrada, mas Deus a escolheu para ser um palco de recepção milagrosa. Este vídeo não é sobre esperar mais, é sobre se preparar para receber. Ao final destes minutos, você vai identificar o espírito de umbral que opera roubando suas bênçãos no último metro, na soleira da porta. Você vai receber autoridade espiritual para assinar o recebimento da sua encomenda celestial antes mesmo que ela se manifeste fisicamente. Você vai aprender a decodificar os sinais físicos e espirituais que anunciam que a sua entrega está a menos de 72 horas de distância. Você vai entender por que a sua casa foi escolhida como o palco para a próxima grande manifestação do poder de Deus na sua família. E você vai saber como orar para proteger não a bênção, mas o mensageiro que a carrega, garantindo que ele chegue ao seu destino final, a sua porta. Você já sentiu que a sua bênção tem um problema de logística, que ela não chega como um simples atraso, mas como um desvio proposital a poucos metros da sua porta? Você sente o cheiro da chuva de bênçãos, ouve o trovão da promessa, mas as gotas nunca tocam o seu telhado. E se essa agonia do quase for, na verdade, um sinal de que existe algo tão valioso na sua encomenda que o inferno inteiro montou uma barricada na sua rua? Enquanto muitos tratam isso como azar ou má gestão, poucos percebem que as maiores batalhas espirituais não acontecem no campo aberto, mas na soleira da porta da nossa casa. Mas e se o motivo de tanta encomenda extraviada estiver justamente na chave que você ainda não aprendeu a usar por dentro? Agora pense comigo. E se tudo o que você atravessou até aqui for a resposta para aquela pergunta que há anos pesa no seu coração? Porque Deus permitiria que a encomenda celestial chegasse até a minha porta, mas nunca fosse entregue? Foi numa madrugada de intercessão, clamando por uma escolhida, que me escreveu dizendo: eu sinto que a minha vitória está presa na alfândega espiritual, que o Pai me conduziu até a arquitetura de orações, contida em O Segredo das Orações, que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Esse livro não é apenas uma leitura, é um escudo de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja entender os bloqueios de umbral, aprender a blindar a última milha da promessa e receber orações específicas para proteger a sua mente, a sua casa, a sua família e a chegada da sua provisão contra as invejas, que tentam fazer a sua encomenda voltar para o remetente. Muitos escolhidos aqui já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, o único problema
é que restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela orações e direcionamentos que podem mudar a forma como você enfrenta atrasos inexplicáveis, negócios que desfazem na hora de assinar e a sensação de que há um peso espiritual bloqueando a entrada da sua casa. Não espere a próxima porta se fechar na sua cara para buscar proteção. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que nenhum ladrão de umbrais é maior do que o anjo que Deus envia para abrir a sua porta. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a poeira da espera se acumulou por tanto tempo sobre a sua vida. Existe uma cobertura que Deus coloca sobre a casa do escolhido na iminência de uma entrega. Não é uma muralha de tijolos, mas uma blindagem invisível que torna o endereço divino inconfundível para o mensageiro e ofusca a visão do inimigo que tenta criar confusão no último metro. É uma demarcação espiritual que diz: este território está sob jurisdição celestial. A entrega é prioritária e irrevogável. Se você sentiu no seu espírito que esta palavra é para a sua casa, que essa encomenda tem o seu nome, que o tempo da espera está se encerrando, leva o seu polegar no botão de curtir aqui embaixo. Não como uma métrica para um vídeo, mas como um recebo espiritual que você declara sobre esta hora. Que cada clique seja um tijolo a mais na muralha de proteção ao redor do seu lar. E sobre exatamente isso, sobre a chave antiga de metal frio e pesado na palma da mão, sobre o som distinto e lento de uma fechadura de ferro girando por dentro, sobre a fresta de luz dourada e quente vazando por baixo de uma porta fechada, há um selo de poucos minutos que cabe exatamente dentro daquela hora da noite, entre 2 e 4 horas da manhã, quando a sua mente começa a repassar todas as derrotas e a duvidar se o dia seguinte trará de fato alguma mudança real. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso livro digital de orações escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre a soleira da sua porta. O conhecimento dos sinais que estão por vir é o que te dará a autoridade para não ser enganado por falsos alarmes ou distrações. Você já sabe que há uma encomenda. Você já sabe que há um mensageiro e você já sabe que o inimigo opera no umbral. Mas há algo que determina se a porta será aberta por dentro ou arrombada por fora, e essa chave está ligada aos sinais que antecedem a chegada. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Agora respire fundo. Antes que os sinais comecem a se manifestar, você precisa entender que o céu nunca opera no susto, mas sempre no alinhamento. A surpresa não está no evento, mas na velocidade com que ele vai acontecer depois de tanto tempo de espera. Por isso, nos próximos dias, eu preciso que você abaixe o volume do mundo exterior. Desligue as notificações que não importam. Silencie as vozes da dúvida e da ansiedade. Deus está prestes a falar com você através do mundo físico, e a sua sensibilidade espiritual precisa estar afiada para não confundir a voz do mensageiro com o ruído do dia a dia. Essa preparação não é um ato de esforço, mas de rendição. É você dizendo: Pai, o meu espírito está pronto para ouvir o que a minha mente não consegue explicar. Porque os 4 sinais que Deus vai usar para anunciar a chegada da sua encomenda não são espetaculares para o mundo, mas serão inconfundíveis para você. Eles são o código de rastreio divino,
a confirmação de que a sua entrega saiu para o destino final, a sua casa. Preste atenção. O primeiro sinal será auditivo. No meio do silêncio da sua casa, provavelmente na madrugada, quando tudo estiver quieto, você vai ouvir um som específico e repetitivo que não pertence àquele ambiente. Não será um barulho assustador, mas um som claro, como um único estalo no teto, sempre no mesmo lugar, ou um zumbido eletrônico baixo e constante de um aparelho que está desligado. Será um som que vai te fazer parar, levantar a cabeça e perguntar: o que é isso? É o céu testando a sua atenção, te treinando para discernir a frequência da chegada do mensageiro em meio ao silêncio. O segundo sinal será um sinal de memória, ativado por um objeto. Nos próximos dias, durante uma arrumação ou procurando por algo sem importância, você vai encontrar uma coisa que não via há anos. Pode ser no fundo de uma gaveta, numa caixa de sapatos antiga, no bolso de um casaco. Será uma chave antiga que não abre porta nenhuma, um bilhete amarelado, uma foto da sua infância. Ao tocar nesse objeto, você não sentirá apenas nostalgia. Você sentirá uma conexão instantânea e poderosa com uma promessa que você fez a Deus ou que Ele te fez, e que a poeira do tempo havia encoberto. É Deus te lembrando da origem da encomenda que está a caminho. E sobre essa chave antiga e fria, encontrada inesperadamente numa gaveta bagunçada, que você reconheceu agora, eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O terceiro sinal será social e virá por uma fonte improvável. Alguém que não faz parte do seu círculo íntimo de conversas, um colega de trabalho com quem você mal fala, um vizinho, um conhecido que encontra na fila do supermercado, vai do nada te contar uma história pessoal. Essa pessoa vai compartilhar, sem que você pergunte, como uma porta se abriu de repente na vida dela, como recebeu um presente inesperado ou como conseguiu se mudar para a casa que tanto sonhava. A história dela será um espelho perfeito da sua. Será a confirmação que você precisava ouvir, vinda de uma boca que não tem ideia do peso profético das palavras que está liberando sobre você. O quarto e último sinal será onírico através de um sonho. Você terá um sonho vívido e real com uma porta. Neste sonho, você não sentirá medo ou ansiedade. Você pode estar parado na frente dela, observando-a de longe ou com a mão já na maçaneta. A porta em si pode ser simples, de madeira, ou um grande portão de ferro. Mas o sentimento será inconfundível, uma urgência intensa e santa, uma certeza no seu espírito de que algo pelo qual você esperou a vida inteira está prestes a atravessar aquele umbral. O sonho não vai te deixar cansado, mas energizado, como se você tivesse acabado de receber as instruções finais para a etapa mais importante da sua jornada. Esses sinais escolhidos não são coincidência, eles são um protocolo. Uma sequência de confirmações para que a sua fé não vacile quando a campainha finalmente tocar. Deus está te preparando para que você não seja um destinatário surpreso, mas um recebedor pronto. Ele está te dando as senhas de acesso para a sua própria vitória, para que quando o mensageiro chegar, você não hesite em abrir a porta, porque você já terá sido avisado de todas as formas que ele estava a caminho. A sua casa foi marcada. O seu endereço foi confirmado no GPS celestial. O que estava retido na alfândega espiritual foi liberado com um selo de urgência. Se você reconheceu pelo menos um desses sinais se manifestando na sua vida nos últimos dias, ou se o seu espírito testifica que eles estão prestes a acontecer, eu quero que você faça algo. Eu quero que você desça até a barra de comentários e declare o número da perfeição e da conclusão de Deus. Digite 777, não como um comentário aleatório, mas como um selo profético. Cada 7 é uma declaração. Eu estou atento. Eu estou preparado. Eu estou pronto para receber. Que a sua declaração aqui seja o som que o céu ouve como o seu sim e amém para esta nova estação. Antes de eu te mostrar o instrumento de blindagem que vai cobrir a sua casa, a sua mente e a sua família contra a inveja que se levanta
quando uma encomenda celestial está para ser entregue, eu preciso te dar o nome da autoridade que você carrega, porque existe uma autoridade que te foi dada que não apenas abre a porta, mas que tem o poder de trancar por dentro qualquer ação do ladrão de umbrais que tente te roubar na soleira. Existe uma chave que não foi feita por mãos humanas, uma chave que, uma vez usada, torna a entrega irrevogável. Eu preciso te mostrar que chave é essa. A diferença entre ser escolhido e ser coberto está naquilo que você faz quando os sinais se confirmam. É neste exato ponto que o ladrão de umbrais investe toda a sua força. Ele não se importa com os sinais, ele se importa com a sua reação a eles. Ele sabe que se conseguir plantar uma semente de dúvida, de hesitação ou de medo entre o quarto sinal e o som da campainha, ele ganha. A batalha não é pela chegada, mas pela recepção. E o selo dessa hora que você está atravessando foi visto. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Eu vi escolhidos receberem os 4 sinais com uma clareza que arrepiava a alma. Eu os vi sentirem a urgência santa no sonho, encontrarem o objeto esquecido, ouvirem o som na madrugada. Mas na hora de girar a chave, eles paralisaram. Eles deixaram o eco de decepções passadas falar mais alto que a certeza dos sinais presentes. E a encomenda, que estava na porta, teve sua entrega frustrada não por falta de poder de Deus, mas por falta de uma cobertura na alma do destinatário. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Isso significa que a sua bênção está presa, aguardando um protocolo de recebimento que você ainda não executou. Isso significa que a atmosfera da sua casa só vai mudar quando o pacote que Deus enviou finalmente cruzar a soleira e for aberto no centro da sua sala. Isso significa que a paz que você tanto busca não virá de fora para dentro, mas de dentro da encomenda que está aguardando do lado de fora. Antes de eu nomear o escudo que quebra a tática do ladrão de umbrais na soleira da porta, eu quero que você faça um movimento profético. Leva o seu polegar até o primeiro comentário fixado, apenas para localizar onde a sua ferramenta de blindagem está. Não precisa clicar ainda. Apenas localize. Esse ato de localizar é você dizendo ao céu e ao inferno: eu sei onde a minha autoridade reside. Eu não estou mais perdido. Foi durante um jejum prolongado sobre a dor do quase, quando o céu me deu a palavra-chave sobre o porquê de tantas promessas morrerem na soleira da porta, que eu recebi acesso ao segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Este livro digital não é uma teoria, é uma arma. É um manual de guerra para o último metro. Dentro dele estão as orações de ativação, os decretos de autoridade e o entendimento espiritual para você blindar a sua casa e garantir que o mensageiro celestial não encontre nenhuma resistência ao chegar no seu endereço. Restam poucas cópias desse livro digital. Clique agora, baixe o seu exemplar que está disponível no primeiro comentário fixado e se você for um dos que vão tomar posse dessa blindagem hoje, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu sinal de fé declarado. É por isso que a palavra que te cobre nesta hora está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Observe que ele não diz, eu abrirei uma porta, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta. A porta para a sua provisão, para a sua mudança de ambiente, para a sua paz, já está aberta. O trabalho do ladrão de umbrais não é fechá-la, pois ele não pode, mas te convencer a não atravessá-la. Ele quer te manter paralisado no umbral, olhando para a porta aberta, mas com medo de dar o próximo passo. E eu sei que você vai hesitar. Você vai pensar, mas eu já orei tanto, já esperei tanto tempo. Por que agora seria diferente? E se for só mais uma decepção? A proteção para a sua casa e para a sua mente pelos próximos 12 meses custa menos do que um lanche que você pede por aplicativo sem pensar. Custa menos do que a corrida de carro para um lugar que não vai mudar a sua história. Custa menos do que 2 entradas de cinema para assistir a uma ficção enquanto a sua realidade pede socorro. A sua hesitação
É o último recurso do inimigo. É por isso que a sua decisão é coberta por uma garantia de 7 dias. Você pode baixar o livro digital, ler as orações, absorver o entendimento e, se em 7 dias o peso que está sobre a sua casa não começar a se dissipar, se a atmosfera não mudar, você pode pedir o seu investimento de volta. Sem perguntas, sem pressão, sem julgamento. O risco está todo comigo, não com você. Deus não te traria até aqui para te deixar desamparado. Marcos, um motorista de aplicativo de 38 anos de Recife, sentia que seu carro era uma extensão da sua casa. Vivia quebrando, os ganhos mal cobriam as despesas, e cada dia era uma luta contra o desânimo. Ele via as oportunidades de corridas melhores sumirem do aplicativo um segundo antes de ele aceitar. Após aplicar as orações de blindagem, em menos de uma semana, ele não apenas parou de ter problemas mecânicos, como recebeu uma proposta para se tornar motorista particular de um executivo, triplicando sua renda e trabalhando menos. Juliana, uma artesã de 52 anos de Goiânia, via suas vendas online misteriosamente caírem sempre que estava prestes a bater uma meta. Clientes enchiam o carrinho e abandonavam, pagamentos eram recusados sem motivo. Ela sentia a inveja como um bloqueio físico. Ela começou a usar os decretos para proteger seu ambiente de trabalho digital. No mês seguinte, ela não só bateu a meta, como fechou um contrato com uma loja de decoração de São Paulo que se tornou sua maior cliente recorrente. Carlos, um recém-formado de 29 anos de Belo Horizonte, enviou mais de 200 currículos e chegou a dezenas de entrevistas finais. Mas a resposta era sempre: "Você é ótimo, mas escolhemos outro." Ele estava a ponto de desistir do seu sonho. Ele declarou as orações de posse sobre a sua identidade e unção profissional. Na mesma semana, uma empresa que nem o havia entrevistado, mas que recebeu seu currículo por indicação, ligou oferecendo uma vaga superior à que ele aplicava, com um salário que ele não esperava. A história deles é a prova de que Deus não falha na entrega. A sua história é a próxima. Eles estavam com a mesma poeira da espera cobrindo seus sonhos, com a mesma poeira da espera abafando sua voz, com a mesma poeira da espera pesando em seus ombros, com a mesma poeira da espera roubando a cor dos seus dias, com a mesma poeira da espera dizendo que nada iria mudar. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu preciso te lembrar, como eu já te disse mais cedo, da nossa segunda forma de retribuição aqui no canal. A palavra profética é de graça, mas ela custa para ser produzida. E é por isso que, além do livro digital, nós mantemos um link de doação voluntária no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber no seu coração hoje, seja ele qual for, fortalece a nossa voz, paga a nossa estrutura e faz a próxima palavra chegar a um outro escolhido, que está na mesma situação que você estava há alguns minutos. Te espero lá, novamente, escolhido. Mas existe um detalhe final. Existe uma armadilha que o ladrão de umbrais monta, não do lado de fora, mas do lado de dentro da sua casa, para invalidar a entrega, mesmo depois que você a recebe. E o nome dessa armadilha é o que vamos desativar agora, antes que a sua campainha toque. Agora a hora chegou. O segredo para desativar a armadilha interna, o que garante que você não apenas receba a encomenda, mas a retenha, não é uma oração complicada ou um ritual de dias. É o entendimento de um objeto, um instrumento de autoridade que já foi despachado para você junto com a sua bênção. O mensageiro não carrega apenas o pacote, ele carrega a chave que te dá o direito legal de assinar o recebimento. A autoridade que te cobre é simbolizada pela chave de Davi. Eu não quero que você pense nela como uma metáfora poética. Eu quero que você a sinta agora no seu espírito. Sinta o peso de uma chave antiga de metal, fria e substancial, pousando na palma da sua mão. Esta não é uma chave comum. Ela não foi forjada em metal terrestre. Ela foi esculpida da própria palavra de Cristo em Apocalipse 3, versículo 7. É a chave da autoridade irrevogável. A que abre portas que ninguém, nem principados, nem potestades, nem o ladrão de umbrais pode fechar. Esta chave é o que o mensageiro celestial te entrega no umbral. Ele não arromba a sua porta.
Ele não força a entrada. Ele te entrega a chave de Davi e é você quem a insere na fechadura por dentro. É o seu ato de tomar posse. O inimigo te convenceu de que você precisava esperar a porta ser aberta por fora, mas Deus te deu a autoridade para abri-la por dentro. A surpresa não é apenas o que está na encomenda, mas o fato de que o poder de recebê-la sempre esteve destinado à sua mão. Você é o destinatário presente. Você foi marcado para recebimento irrevogável. Você está sendo chamado para girar a chave por dentro. Olhe para a história de Pedro em Atos, capítulo 12. Ele não estava apenas em uma situação difícil, ele estava em uma sentença de morte. Preso na véspera de sua execução pública, vigiado por 4 esquadras de 4 soldados cada, dormindo acorrentado entre 2 deles, com sentinelas guardando a porta da prisão. Do lado de fora, um portão de ferro, maciço e intransponível, selava a cidade. Humanamente, a história de Pedro havia acabado. Aquela prisão era o retrato físico da sua situação. Cada guarda, uma voz de acusação. Cada corrente, um atraso do passado. Cada porta trancada, um negócio que não fechou, uma cura que não veio, uma paz que não se estabeleceu. Pedro estava no corredor da morte e da esperança, exatamente onde o ladrão de umbrais quer te manter, convencido de que, embora Deus seja poderoso, a sua situação específica é uma exceção à prova de milagres. A porta estava fechada, e o inimigo celebrava a entrega que não aconteceria. Mas enquanto o inimigo vigiava a porta de fora, um anjo, um mensageiro celestial, entrou na cela por dentro. Ele não pediu permissão aos guardas. As correntes caíram das mãos de Pedro, e o portão de ferro da cidade, a barreira final, abriu-se para eles automaticamente. O que isso te diz? Que a autoridade celestial não negocia com as suas travas. Ela simplesmente as anula. O poder que vem te visitar não se intimida com o tamanho dos seus portões de ferro. Uma mulher de 45 anos, corretora de imóveis em Porto Alegre, viveu isso na pele. Ela era mestre em encontrar a casa perfeita para seus clientes, mas estava presa em seu próprio apartamento, que não conseguia vender de jeito nenhum. A venda era crucial para que ela pudesse se mudar para perto da mãe idosa, que estava doente. Cada vez que um comprador aparecia e o negócio estava prestes a ser fechado, algo dava errado no último minuto. A sensação do quase era sua tortura diária. Um dia, exausta e sem forças, ela pegou as chaves do seu apartamento, colocou-as sobre a mesa da cozinha e orou em voz alta. Deus, eu desisto de tentar. O imóvel é teu. As chaves são tuas. Faça o que o Senhor quiser. 2 dias depois, um cliente para quem ela vendera um imóvel 5 anos antes, ligou do nada. A primeira coisa que ele disse foi: "Não sei explicar, mas sonhei com o endereço do seu prédio esta noite. Por acaso você está pensando em vender?" Ele comprou o apartamento sem negociar, por um valor acima do que ela pedia. A entrega da chave física destravou a chegada da chave espiritual. A autoridade que você recebeu, essa chave de Davi que foi confiada à sua mão, te posiciona em uma de 3 estações espirituais nesta hora. Não são títulos, são funções. São 3 identidades de recebimento que o céu ativa nos escolhidos que estão no umbral de uma grande virada. Ouça com atenção, porque uma delas é o seu uniforme de guerra para os próximos dias, a sua identidade funcional para garantir que a encomenda não apenas chegue, mas seja distribuída. A primeira identidade é o guardião da promessa. Você é aquele que, por anos, talvez décadas, tem protegido uma palavra, uma visão, uma promessa que Deus te deu em segredo. Enquanto outros desistiram, você permaneceu fiel, vigiando um tesouro que ainda não podia ser aberto. A imagem no seu espírito é a de mãos calejadas, segurando a tampa de um baú antigo e pesado. Você sentiu o peso, a responsabilidade e, muitas vezes, a solidão. O ladrão de umbrais tenta te confundir, sussurrando que você não é um guardião, mas um carcereiro. Ele quer que você acredite que está preso a essa promessa, em vez de estar posicionado para a sua liberação. A segunda identidade é o portador da chave. Você não foi chamado para esperar,
mas para abrir. A chave de Davi na sua mão não é apenas para a sua própria porta, mas para as portas de outros que estão presos ao seu redor. Você tem uma sensibilidade para identificar fechaduras espirituais, para ver onde o inimigo trancou destinos. A imagem no seu espírito é o toque frio e constante da chave no seu bolso, um lembrete incessante da sua missão. Você caminha pelos lugares e sente o seu espírito apontar. Aqui há uma porta que precisa ser aberta. O inimigo tenta te invalidar, te fazendo duvidar se a chave é real, se você tem autoridade para usá-la, ou te tentando a usá-la apenas para o seu próprio benefício. A terceira identidade é o construtor de pontes. Sua função começa depois que a porta se abre. Você é aquele que pega o conteúdo da encomenda celestial e o transforma em algo prático e acessível para a sua família, sua comunidade, sua geração. Você vê o abismo entre a promessa e a realidade, e em vez de se desesperar, seu espírito começa a projetar a ponte. A imagem em sua alma é a de estar na beira de um cânion, com a primeira prancha de madeira na mão, sabendo exatamente onde fincar o primeiro pilar. Você conecta pessoas, recursos e revelações. O ladrão de umbrais te ataca com a ilusão da insuficiência, dizendo que o abismo é grande demais, que você não tem material suficiente, que a ponte vai cair e levar todos com ela. Agora eu preciso que você cele o seu posicionamento. Qual dessas três identidades o Espírito Santo acendeu no seu coração agora? Qual delas fez o seu espírito saltar em reconhecimento? Não hesite. Desça nos comentários e declare. Escreva: eu sou o guardião da promessa, eu sou o portador da chave, ou eu sou o construtor de pontes. O seu ato de escrever é uma assinatura no protocolo celestial, ativando a sua função específica para a recepção que está por vir. E o arquétipo que você acabou de declarar, a função que o céu está ativando em você, possui uma vulnerabilidade específica que o ladrão de umbrais estuda dia e noite. Ele sabe que a sua unção é o que vai destravar a próxima estação para muitos. E é exatamente por isso que, nas próximas 72 horas, a pressão sobre a sua mente e a sua casa vai se intensificar. O guardião sem cobertura vira alvo, o portador sem blindagem tem a chave roubada, o construtor sem alinhamento acaba criando atalhos para o inimigo. É por isso que o segredo das orações que blindam os escolhidos não é um livro genérico. Ele contém os decretos específicos para a sua função. As orações para selar o perímetro do tesouro, para consagrar a chave antes do uso, para fincar os pilares da ponte em rocha. A sua decisão de baixar o livro agora, no primeiro comentário fixado, é sobre receber a estratégia de guerra para a sua patente. Mas de todas as táticas, existe uma que o inimigo desenhou sob medida para a sua função. Uma armadilha sutil que se parece com uma bênção disfarçada. E o nome dessa armadilha é o que vamos quebrar agora. O inimigo tem um manual de operações, e ele reserva as suas táticas mais sofisticadas para o escolhido que acabou de receber, a sua identidade e a sua função. No momento em que você declarou quem você é, um alarme soou no inferno, porque um escolhido posicionado é mais perigoso do que um exército perdido. O ladrão de umbrais sabe que não pode mais te parar com barreiras externas, então ele vai tentar te implodir por dentro, usando 3 táticas de precisão cirúrgica. A primeira tática é o eco da acusação. O inimigo vai usar a sua própria voz contra você. Em momentos de silêncio, ele vai sussurrar com a sua entonação, com as suas memórias. Você, um guardião? Mas e aquela vez que você falhou? Você, um portador da chave? Mas e aquela porta que você mesmo fechou no passado? Você, um construtor? Mas você nem consegue consertar a sua própria vida. Ele não inventa mentiras novas. Ele recicla as suas dores antigas. Ele pega o seu histórico de falhas e o projeta como uma tela no seu futuro, para te convencer de que a sua nova identidade é uma fraude. A sua primeira arma contra isso é identificar o umbral. É uma oração de diagnóstico, um ato de coragem espiritual. Você não vai lutar contra a acusação, você vai expor a sua origem. Em voz alta no seu quarto, você vai dizer: Pai, em nome de Jesus, eu te peço que me mostre a soleira exata
onde o inimigo tem montado acampamento na minha mente. Me mostre o ponto de entrada desse eco de acusação. Eu quero ver o padrão, eu quero nomear o ladrão, para que eu não lute mais contra as sombras, mas contra um inimigo identificado. Esse é o primeiro passo da sua autoridade em ação. A segunda tática é o ofuscador de destino. O inimigo vai criar uma névoa de problemas secundários e urgências falsas, para que você tire os olhos da porta principal. De repente, uma conta que você esqueceu vai aparecer. Um conflito pequeno no trabalho vai tomar proporções gigantescas. Um aparelho em casa vai quebrar. Uma discussão boba em família vai drenar toda a sua energia. O objetivo não é te destruir com essas coisas, mas te distrair. Ele quer que você passe os próximos dias tão ocupado, apagando pequenos incêndios, que não perceba a aproximação do mensageiro com a sua encomenda principal. A sua segunda arma é renunciar ao atraso. É um decreto verbal de autoridade que você vai declarar sobre o seu ambiente, chamado o destrato da demora. Você vai ficar de pé no centro da sua casa e dizer: eu, como filho de Deus, coberto pelo sangue de Jesus, declaro que o contrato de aluguel do inimigo na minha agenda, nas minhas finanças e na minha paz, expirou. Toda e qualquer permissão legal que ele tinha para criar atrasos e distrações na minha vida está revogada agora, em nome de Jesus. Eu não sou mais um inquilino do caos, eu sou o proprietário da minha paz. A terceira tática é a âncora da acomodação. Esta é a mais sutil. O inimigo vai tentar tornar a sua situação atual confortavelmente insuportável. Ele vai te convencer de que o esforço para se levantar, para lutar, para se preparar para a nova estação é grande demais. Ele vai sussurrar: fique onde você está. Pelo menos aqui você já conhece a dor. É melhor um problema familiar do que uma bênção desconhecida com novas responsabilidades. É a tática que te convence a escolher a segurança da sua prisão, em vez da incerteza da sua liberdade. A sua terceira arma é um ato profético de substituição pela posse. Você vai pegar as chaves da sua casa, ou do seu carro, ou do seu escritório. Segure-as na sua mão agora. Sinta o peso delas. Elas representam a sua autoridade atual. Você vai orar sobre elas como um ponto de contato para a chave de Davi e vai declarar: com estas chaves, que representam o meu domínio terrestre, eu agora tomo posse da autoridade celestial que me foi entregue. Eu não troco apenas de chaves, eu troco de nível de acesso. Eu substituo a mentalidade de quem administra problemas pela identidade de quem recebe heranças. Em nome de Jesus, eu estou pronto para abrir a porta. É a voz que você confunde com a sua. É a voz que entra pela manhã e sai à noite. A voz que te diz que a mudança é perigosa, que a sua função é um peso, que a chave de Davi é pesada demais para a sua mão. Essa voz escolhido é o último bastião de resistência do ladrão de umbrais. E nas próximas 72 horas ela vai gritar mais alto. Mas é para selar a sua mente contra essa frequência de acusação que eu escrevi as orações de blindagem. O livro O Segredo das Orações contém os códigos para você diferenciar a voz de Deus, a sua voz e a voz do inimigo. Ele está te esperando no primeiro comentário fixado. Baixar esse escudo agora não é uma opção, é um protocolo de segurança para a sua mente. E ainda tem mais uma coisa que eu preciso te falar. Algo que o inimigo não quer que você ouça antes do fechamento. Eu preciso te avisar com toda a seriedade do meu espírito. Ignorar essas táticas, tratar essas armas como simples metáforas, é o erro mais perigoso que um escolhido pode cometer nesta fase. O inimigo não está brincando de te atacar. Ele está executando uma estratégia para te neutralizar. A sua passividade é a maior arma dele. Não subestime a guerra que está sendo travada pelo seu futuro nos próximos 3 dias. A sua vigilância é a sua vitória. Se esta palavra te equipou, se você sentiu o peso e a verdade dessas armas espirituais, eu preciso que você faça 2 coisas para permanecer debaixo desta cobertura. Primeiro, se inscreva neste canal e ative o sino, para que você não perca a próxima instrução, que pode ser a chave para o dia de amanhã. Segundo, salve este vídeo na sua playlist. Crie uma pasta chamada
arsenal espiritual. Porque nos momentos de ataque, quando a sua mente estiver nublada, você precisará voltar aqui para ouvir a voz da sua verdadeira identidade e lembrar das armas que você carrega. Agora respire. Feche os seus olhos por um instante, se for seguro fazê-lo. Eu quero que você se veja em espírito, de pé do lado de dentro da sua casa, em frente à porta principal. A casa está escura, silenciosa, carregada com a atmosfera pesada da espera que você conhece tão bem. Na sua mão, você sente o frio e o peso da chave de Davi. Você a insere na fechadura. O som não é alto, mas é o som mais definitivo que você já ouviu. Um clique lento, metálico e final de um ferrolho de ferro girando. Ao girar a chave, a porta não se abre com violência. Ela desliza suavemente para dentro e uma fresta de luz dourada e quente invade o chão aos seus pés. Essa luz não cega, ela acolhe. E com ela entra uma brisa suave que não é fria, mas que carrega o cheiro de terra molhada depois de uma longa seca. Você sente a poeira da espera, acumulada nos seus ombros por anos, ser gentilmente soprada para fora, para a escuridão que ficou para trás. Você dá um passo para o lado e observa a porta se fechar sozinha, selando a sua casa em uma nova atmosfera. Você não está mais no escuro. A casa inteira está banhada nessa luz dourada e pacífica que emana do seu próprio espírito. Você não é mais um morador esperando que algo aconteça. Você se tornou o mordomo da presença, o guardião desta nova atmosfera. Cada cômodo agora é território consagrado, uma embaixada do céu. O ar é leve, respirável, cheio da certeza de que o que entrou por aquela porta não é apenas uma bênção, mas o próprio dono de todas elas. E nesta nova atmosfera, com a autoridade de quem está do lado de dentro da promessa, eu declaro sobre você uma liberação. Em nome de Jesus, nós soltamos agora o peso da espera. Toda a exaustão acumulada de cada quase, cada porta que se fechou na sua cara, cada noite que você foi dormir com o gosto amargo da decepção. Solte isso agora. Veja essa bagagem se dissolver nessa luz dourada. Ela não tem mais permissão para residir no seu corpo ou na sua alma. Nós liberamos agora a voz da autocobrança, aquele eco no fundo da sua mente que te pergunta: onde foi que eu errei? Ou o que eu deveria ter feito diferente? Nós calamos essa voz agora com o sangue de Cristo. Você não é responsável por atrasos que foram causados por uma guerra espiritual que você não entendia. Você não é culpado. Você é um sobrevivente que se tornou um herdeiro. Perdoe a si mesmo por não ter sabido lutar uma guerra que só agora te foi revelada. E finalmente nós arrancamos de você a vergonha da rota lenta. A dor de se comparar com os outros, de ver pessoas que começaram depois de você chegarem antes. A sensação de que Deus esqueceu o seu endereço ou te deu um mapa mais complicado. Nós renunciamos a essa mentira. A sua jornada não foi mais lenta, ela foi mais profunda. Você não estava sendo punido, estava sendo forjado para carregar um peso de glória que rotas mais rápidas não suportariam. A sua demora foi a sua preparação. E agora, na autoridade do nome que está acima de todo nome, com o seu espírito limpo e sua casa selada, eu ativo o que foi depositado em você. Eu ativo agora o guardião da promessa em você. A sua função de vigília não acabou, ela apenas mudou de natureza. Você não vigia mais esperando a chegada, você vigia protegendo o que já chegou. Que seus olhos espirituais sejam abertos para guardar esta nova unção contra toda a sutileza do inimigo. Eu ativo agora o portador da chave em você. A chave de Davi na sua mão não é para ser pendurada na parede como um troféu. Ela é um instrumento de governo. Que você comece a discernir as outras portas, na sua família, no seu trabalho, na sua cidade, que precisam ser abertas. Que a sua fé se torne uma chave mestra que liberta outros cativos ao seu redor. Eu ativo agora o construtor de pontes em você. A bênção que entrou na sua casa não é um ponto de chegada, é um material de construção. Que o seu espírito comece a ver além da sua própria vitória e a projetar as pontes que levarão outros da terra da espera para a terra da promessa. Que a sua história se torne um caminho seguro
para os que vêm atrás de você. E a cobertura que desce sobre você agora, selando o que foi ativado, não é uma cobertura genérica. É uma blindagem específica, tecida para as 3 áreas onde o ladrão de umbrais tentará o seu contra-ataque final. Primeiro, eu cubro os seus pensamentos. Todo eco de acusação, toda semente de dúvida, toda memória de fracassos passados que o inimigo tentar projetar na tela da sua mente é agora silenciada pela autoridade do sangue de Cristo. Sua mente não é mais um campo de batalha, é um jardim fechado. E o único pensamento que tem permissão para florescer é aquele que testifica a sua nova identidade. Eu declaro uma cobertura sobre os seus vínculos. A sua casa, a sua família, o seu casamento, as suas amizades mais próximas. Toda tentativa do inimigo de usar as pessoas que você ama para te ferir, te distrair ou te desqualificar nesta hora é neutralizada. Eu coloco um selo de paz sobre a soleira da sua casa que impede a entrada de contendas, fofocas e discórdias. A sua casa se torna agora um santuário de recepção e a sua família os primeiros beneficiários da encomenda que chegou. E por fim, eu coloco uma cobertura sobre os seus caminhos, sobre o seu propósito. Cada passo que você der a partir de hoje está debaixo de uma unção de avanço. As portas que se fechavam no último segundo agora se escancaram. As oportunidades que sumiam agora te perseguem. Onde antes havia desvio e atraso, agora há um caminho reto, aplainado pelo poder de Deus. O seu GPS espiritual foi recalibrado para a rota da aceleração. Você não está mais perdido. Você está em missão. Filho, filha, você me perguntou tantas vezes no silêncio do seu quarto, onde eu estava, quando a porta se fechava na sua cara. Você achou que eu não via as suas lágrimas caindo sobre as faturas que você não podia pagar, sobre os diagnósticos que você não entendia, sobre o travesseiro vazio ao seu lado. Eu estava lá. Eu contei cada uma delas. Eu estava na pausa entre o seu suspiro e a sua próxima oração desesperada. O meu silêncio não era ausência, era arquitetura. Enquanto você via apenas os tijolos da sua prisão se acumulando, eu estava do outro lado, medindo o peso da glória que a sua estrutura precisaria suportar. Eu não podia te entregar a encomenda antes que os seus ombros estivessem prontos. O que você chamou de atraso, eu chamei de fortalecimento. Cada não que você ouviu do mundo foi um sim, meu te preparando para algo maior. E hoje, eu não te chamo mais pelo nome da sua dor, nem pelo nome do seu problema. Eu te chamo pelo nome da sua função. Eu te chamo guardião. Eu te chamo portador. Eu te chamo construtor. Essa é a sua identidade no meu livro. É quem você é quando as luzes se apagam e as vozes se calam. É o nome que faz o inferno tremer, porque ele sabe o que acontece quando um filho descobre quem ele realmente é. A promessa que eu te fiz não foi invalidada pelo tempo. Ela estava sendo guardada para o tempo certo. E o tempo certo é agora. A encomenda que está na sua porta não é apenas provisão, é identidade. Não é apenas uma bênção, é um comissionamento. O que está dentro daquele pacote vai redefinir o seu futuro, reescrever a história da sua família e se tornar uma fonte para muitos outros. Prepare-se para desempacotar um novo você. Então, abra a porta. Não tenha medo. O mensageiro que eu envio é guardado por legiões. Nada pode interceptá-lo. E a chave que ele te entrega não é para você apenas entrar, mas para você nunca mais se sentir um estranho na sua própria vida. Eu te esperei aqui, do lado de dentro. Bem-vindo à casa. Eu quebro agora o espírito do quase que acampou na soleira da sua vida. Eu quebro agora o ciclo de vitórias adiadas e de celebrações frustradas. Eu quebro agora toda palavra de dúvida que você mesmo proferiu sobre o seu futuro e que deu legalidade ao inimigo para operar no seu umbral. Você está comprometido. O seu sim foi ouvido no céu não como uma palavra, mas como um juramento. O seu coração, que por tanto tempo esteve dividido entre a esperança e o medo, agora bate em um único ritmo, o da obediência. Você não está mais flertando com a promessa. Você se casou com ela. Você está comissionado.
A sua identidade não é mais um sentimento, é um ofício. Guardião, portador, construtor. Estes são os seus cargos no reino. A unção que desceu sobre você não é para seu conforto, é para seu serviço. Você recebeu autoridade não para se sentar em um trono, mas para lavar os pés de uma geração ferida. Você está enviado. A porta que se abriu não é um abrigo, é um portal. Você não foi liberto para viver em uma bolha de bênçãos, mas para ser a ponta de lança de Deus em território inimigo. Onde você pisa, a atmosfera muda. Onde a sua voz ecoa, as correntes caem. Vá, porque assim como eu te enviei o mensageiro, agora eu envio você. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Deixa esse selo de recebimento descer até a planta do teu pé. Não interrompe o fluxo. A tua boca vai querer fechar o protocolo antes da hora. Resiste. Eu te aviso quando a assinatura for registrada no céu. E enquanto você permanece aí, sentindo o peso dessa nova identidade, com a certeza de que eu te esperei do lado de dentro, eu preciso que você pare por um instante e olhe para esse comentário fixado. Porque o inimigo não vai desistir só porque a porta se abriu. Ele vai mudar de tática. Ele vai tentar te convencer a devolver a encomenda. E é por isso que a sua mão precisa pegar agora. O segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Porque este livro não é sobre como receber a bênção, é sobre como mantê-la. É o manual de instruções que vem dentro da caixa. São as orações que criam uma cerca elétrica espiritual ao redor do que Deus te entregou hoje. O seu investimento para proteger o que você esperou por anos custa menos do que a pizza que você pede para celebrar uma pequena vitória, menos do que a assinatura do streaming que te distrai da sua dor. E a sua decisão está coberta. Se em 7 dias a paz que você sentiu agora não se tornar a nova atmosfera permanente da sua casa, o seu investimento é devolvido. O risco não é seu. E essa voz que sussurra agora, enquanto você me ouve. A voz que diz: e se a encomenda não for tudo o que eu espero? Já esperei tanto. O que custa esperar mais um dia para decidir? Não quero criar mais expectativas para me frustrar de novo. A minha casa ainda não está pronta para essa mudança. Isso é só emoção, amanhã já passou. Essa voz não é sua. Ela soa como a sua lógica, mas é a última tentativa do ladrão de umbrais de te fazer duvidar do entregador, mesmo com o pacote já na sua mão. E agora a última palavra. E ainda nessa mesma temporada, eu vou voltar aqui para te entregar a planta arquitetônica da sua nova estação, para te ensinar a administrar o território que você acabou de conquistar, para que a sua bênção não se torne um peso, mas um legado. Fique atento. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto, o céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Manda esse vídeo agora para um escolhido que você sabe que está vivendo na agonia do quase, que vê as portas se fecharem a um palmo do seu nariz. Mande para aquela pessoa que está cansada de lutar e está prestes a se acostumar com a derrota. Não como um favor seu, é serventia, e o céu vê. E se você, que atravessou tudo isso, nem chegou perto de o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. O link continua no primeiro comentário fixado. Ele foi escrito para esta hora na sua vida. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Agora sim, a assinatura foi registrada. O protocolo foi selado. Agora você pode dizer amém. Diga comigo agora. Amém. E eu, o Pai, escutei. A poeira da espera se foi.
O que resta agora é a glória do recomeço.